Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, eu quero falar algo muito importante, que é sobre a questão de aderir à moda. Eu percebo uma nova atração ao preleste a respeito da paternidade espiritual e já de longa data. Muitos jovens ostentam ter este ou aquele sacerdote aqui no Brasil como seu pai espiritual, mas vive de se manifestar com suas dúvidas a outros padres, a jovens, fiéis e neófitos na internet e que não ao seu pai espiritual. Parece até que o pai espiritual é inacessível. O que existe hoje no Brasil é um grande equívoco sobre o que é paternidade espiritual. É um engano, porque uma realidade é o pai espiritual, como vemos São Paísios com o seu pai espiritual. Ele diz então para São Paísios arrancar pequenos arbustos pelo caminho e depois pede para São Paísios arrancar a árvore. São Paísios diz que não estava conseguindo, obedeceu, disse que não estava conseguindo e foi pedir a bênção para ele. Então, o seu pai espiritual deixa a ele um grande ensinamento, que é justamente se nós não cortarmos os vícios desde o começo, logo então ele se consolida como um tronco de árvore, fica difícil de arrancar. Então, essa obediência de São Paísios e a obediência de todos aqueles que na história da igreja tiveram pais espirituais, é justamente a obediência que muitos dos jovens nos dias de hoje não têm. Porque uma coisa é o pai espiritual e outra realidade é o confessor. Ter o confessor não é ter um pai espiritual, mas é viver sob a paternidade espiritual que para sob a igreja, que é carisma do Espírito Santo. E ter pai espiritual nem sempre é ter um confessor, porque pode ser um monge, que não é sacerdote. E aí, este fiel, este filho espiritual vai ter que se confessar com o sacerdote. Essa corrente que ora fica em alta, ora em baixa, que visa atender à carência afetiva de jovens que buscam um chão para pisar, um sentimento de membresia, de fazer parte, tem levado muitos desses jovens ao preleste. E isso cria um alerta pastoral em nós sacerdotes. Vejo filhos espirituais aqui pelo Brasil extremamente desobedientes àqueles que eles chamam de pais espirituais. E fico a pensar se os tais pais espirituais sabem que são pais espirituais desses filhos espirituais. É de se duvidar muitas vezes, o que desconfigura tamanha ostentação e é essa desobediência que a gente vê por aí. Sem obediência total de São Paísios, por exemplo, a seu pai espiritual, não tem como existir paternidade espiritual. Ser filho espiritual é ser obediente, obediente até o último instante, ainda que a gente discorde das orientações do pai espiritual. A obediência total não pode ser parcial e nem falsa. E a paternidade espiritual não pode ser usada como uma ostentação de alguém que pela internet diz ter um pai espiritual. Nós devemos ter cuidado com as coisas espirituais. Eu me lembro que durante uma liturgia, na abertura, no meio dela para atender confissões, havia um estrangeiro, um estadunidense, e eu pedi então para o leitor perguntar a ele se ele iria se confessar. E a resposta dele para o leitor foi: eu confesso apenas com meu pai espiritual. Esse jovem estadunidense ortodoxo, que havia sido batizado há poucas semanas, deu a grande mostra do que é a lealdade e a fidelidade ao seu pai espiritual. Então, muitos dos jovens brasileiros precisam aprender em muito o que é paternidade espiritual e o que é ser filho espiritual, porque não basta ter pai, é preciso ser filho. E
a filiação nem sempre corresponde àquilo que é o objeto de desejo. O que me assusta é que a paternidade espiritual tem sido usada como se fosse uma commodity, um produto na prateleira de um supermercado. Nós devemos ter cuidado com as coisas espirituais. Percebo muita brincadeira, muito modismo em nossos dias com as coisas que são do alto. Há tempos que essa moda, volto a dizer, baixa a demanda. Em outros tempos ela volta a aumentar a demanda e a se espalhar de novo. Há jovens que eu nunca vi e que nem são filhos da igreja, não foram recebidos pelo batismo nem pelo crisma, que me escrevem pedindo para que eu seja pai espiritual. E da onde então vem esse conceito, essa raiz, a raiz deste equívoco que está permeado muitos de nossos jovens? Eu sempre explico a mesma coisa. A paternidade espiritual é um carisma do Espírito Santo. Ela não acontece quando eu quero, ela não acontece com quem eu quero e ela não acontece no momento que eu acho que tem que ser. E esse é o grande ponto. O Espírito Santo manifesta o carisma da paternidade espiritual quando há necessidade de pais, porque filhos começam a nascer, filhos espirituais começam a nascer. Então há que se ter muita responsabilidade em querer dizer que este ou aquele sacerdote é um pai espiritual. Um confessor, sim, esse pode ser de livre escolha da pessoa. Eu não quero me confessar com o padre Nicolau, ou me confessar com o padre fulano, ou com o padre Beltrano. Isso a gente pode escolher. E as orientações de um confessor, elas são orientações também para quem quer ser salvo, para quem quer salvar a sua alma. Eu espero que um dia essa brincadeira espiritual, se é que assim a gente possa chamar, ela cesse e que dispensemos menos carência afetiva, menos desejo de membresia, menos materialismo barato e mais coração arrependido às questões espirituais. Tenho tido problemas com muita gente que diz ter pai espiritual e não à toa sou procurado por essas pessoas e eu dispenso sempre a mesma pergunta. Você já buscou perguntar isso ao seu pai espiritual? E às vezes a pessoa não gosta dessa minha abordagem. Se ela diz que tem pai espiritual, deve então colocar questões interiores e do seu coração ao seu pai espiritual. Não a todo sacerdote como coisa qualquer. Geralmente essas pessoas ficam chateadas comigo, mas eu faço isso para o bem delas, para a salvação delas. Tenho o costume de atender confissão e orientar apenas quem frequenta a paróquia a qual sou reitor. Gente desconhecida, evito orientar pela internet, pois qualquer coisa que a gente escreve ou áudio que a gente possa enviar vai ser compartilhado em grupos e grupos que são criados aí de forma irresponsável e também de forma obscura. Então há que se ter muito cuidado hoje com a informação, porque o que é ruim e o que é prejudicial corre rápido, corre logo. E o que eu quero trazer para todos nós é exatamente isso. O que é a paternidade espiritual, o seu autêntico valor, em que momento é que acontece e também elevar a uma condição importante o ter um confessor. Porque, sim, um sacerdote do clero branco, ou seja, que tem esposa, e um sacerdote do clero negro, um hieromônaco, podem ser pais espirituais. Mas se o Espírito Santo o quiser, não quando eu ou você queremos, ou porque achamos, ou porque alguém em algum grupo, em algum perfil do Instagram ou do Facebook disse que é assim ou acolá. Porque, infelizmente, no Brasil existem pessoas que querem atropelar o ensinamento dos sacerdotes. E há que se ter cuidado com essas pessoas, com esses perfis que não mostram o rosto, com perfis que não têm um nome, não tem olhos, não tem uma face,
não têm uma membresia, não sabemos quem são, nem de onde vieram, nem onde estão e nem para onde vão. Se alguém quiser ser ortodoxo de verdade, que não busque nas redes sociais, mas busque em uma paróquia, ainda que longe. Faça o compromisso de estar pelo menos uma vez por mês numa paróquia, para ser orientado por um sacerdote, para iniciar o catecumenato, ser recebido com os sacramentos de iniciação, o batismo, o crisma e a Eucaristia. Esse é o grande caminho espiritual. E ele não se faz pela internet e muito menos com o modismo de pai espiritual. Que Deus os abençoe e nos ajude.